Fala galera, Vils aqui, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre como a gente utilizar IAs, né, as inteligências artificiais, hoje em dia que estão tão famosas, no meio da automação, né, então como a gente pode acabar atribuindo, né, uma utilização de uma API, nesse caso, né, que eu vou utilizar, de uma IA, para que a gente consiga automatizar alguma tarefa, e isso facilitou muito, né, porque atualmente, muitas das coisas que a gente não conseguiria automatizar ou que dariam muito mais trabalho, hoje a gente consegue utilizando uma API, né, de uma inteligência artificial, passar alguns parâmetros, né, para ela, para que ela consiga resolver o problema para a gente, né. Então, e com essa democratização, né, das IAs, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais fácil. E hoje o que eu pensei, né, é criar uma automação para um quiz, né. Então, isso daqui é um exemplo, né, vocês podem tirar um pouco da caixa também, mas é mais um exemplo de como a gente pode utilizar. No caso, eu estou utilizando aqui esse jogo. Ele ficou bem famoso. Eu lembro que teve uma época, acho que aqui no Brasil se chama Perguntados, aliás. E ele era bem famoso, acho que na época do Facebook, alguma coisa assim, onde as pessoas acabavam tendo alguns desafios, né? E eu resolvi fazer com esse jogo aqui. Infelizmente ele não tem a versão português, então eu vou utilizar em inglês, né? Que vai ser a melhor, né? Melhor pro desenvolvimento até do código. E beleza, né? Vamos começar utilizando o código. Primeiro, quais bibliotecas que a gente vai usar, né? Eu vou utilizar nesse caso aqui a inteligência artificial do Google, né? A GenAI. Então aqui a gente vai precisar utilizar a biblioteca, né, dela. E além disso, para fazer a captura das imagens, né, então eu vou precisar pegar o que está na tela, né, o que está escrito, as informações para que eu consiga utilizar essas informações e me retorne, né, em forma de texto. Então nisso a gente precisa transformar esses dados, né, aqui pelo Python. Nesse caso tem uma biblioteca chamada PyTesseract, que a gente consegue fazer converter imagem em texto, né? Então isso daí é uma biblioteca muito boa, é do Google, aliás, foi desenvolvida pelo Google, então aqui dá pra gente acabar utilizando ela. Ela tem um trabalhinho, né, para você conseguir instalar ela, você precisa... é um framework, né? Não é somente uma biblioteca, então você vai ter um trabalhinho a mais, nada muito difícil, né? Eu vou deixar aqui na descrição, né? Como você consegue acabar fazendo esse download. E é isso, gente. Mas vamos lá para o que interessa, né? Primeiro, a gente vai utilizar algumas. Aqui eu vou estar utilizando essas bibliotecas, né? A gente vai ter que fazer o import. Aqui eu já tenho gravado. E além disso, né? A gente vai usar o PyAutoGui, que é uma biblioteca que a gente já utilizou. E hoje eu vou mostrar um pouco mais como a gente pode utilizar ela, né, nisso. Então a gente vai... Essas três bibliotecas, né, vão estar interligadas muito assim diretamente, né? Então, o PyAutoGui capturando a imagem, o PyTesseract a gente vai conseguir pegar essa imagem que o PyAutoGui vai fazer a captura para transformar em texto, e esse texto a gente vai utilizar na API, né, da GenAI. Então a gente vai utilizar esses três de forma muito contundente, beleza? E eu já tenho aqui as bibliotecas, são essas bibliotecas aqui que eu uso. Claro que tem outras que já são, por exemplo, JSON, Time, e essa PIL também, essa daqui, mas também é rapidinho de instalar. E essa daqui é o que a gente vai utilizar, né? Beleza? Primeiramente, eu preciso indicar, né, aqui a configuração, né? Então, aonde que está o executável, né, da biblioteca. Então, como eu acabei de falar para vocês, né, a gente vai precisar acabar instalando esse framework aqui, né, e colocar ele dentro de uma pasta. Aqui você coloca onde você quiser, só coloca o diretório, né? A gente precisa passar essa configuração. E outra coisa que eu fiz também para o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa gerar um token, né, lá no Google. Isso daqui eu achei importante mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, GenAI Google API. Então aqui a gente consegue fazer, né? Pegar essa API aqui, porque a gente vai precisar dela para que a gente consiga funcionar, né? Que a API consiga funcionar, né? Então a gente precisa passar esse parâmetro para que ela consiga fazer a chamada, né? Então aqui a gente pode entrar aqui, né? E gerar uma chave de API. Aqui, no meu caso, já tenho a minha conta, né? Então já está tudo logado. Então eu não vou acabar pegando novamente. Eu já gerei, aliás. Aqui ele indica aqui um exemplo, né? E no código eu vou mostrar um pouco mais, né? Mas aqui você vem aqui no Google, procura gerar API aqui, e que você já vai conseguir aqui encontrar onde você vai precisar gerar.
Beleza? É tranquilo, fácil. Eu acho até mais fácil do que do OpenAI, porque na OpenAI, até o que eu vi agora, ela é... Você precisa pagar, né, pra ela, acho que tem um limite, assim, de custo, mas essa da GenAI, a gente consegue utilizar ela de forma gratuita, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, o que interessa é o meu código. Aí aqui eu tô passando parâmetro, aqui eu coloquei, né, nesse JSON aqui o parâmetro da chave, né, porque ela é uma chave privada, então você vai conseguir pegar ela uma vez, então guarde ela, né, com todas as seus cadeados, e beleza, a gente agora precisa passar também aqui a autenticação, né. Então essa parte aqui é onde eu vou fazer a captura, né, do JSON, leitura aqui, onde está, né, a minha chave. E eu vou passar aqui como configuração, né? A configuração da minha chave, a API key, e qual que vai ser esse valor. Agora a gente vai aqui precisar fazer a chamada, né, da API. Então aqui esse passo do código a gente vai fazer essa chamada, né, para gerar o conteúdo. Aqui eu coloco também qual versão eu vou querer usar. Então a mesma coisa do ChatGPT, tem várias versões. Então a Gemini também tem. Então aqui eu estou usando essa Gemini Pro, né? E aqui eu criei uma função. Aqui essa função é para fazer a captura de texto em uma região específica, né? Então como eu vou acabar utilizando ela muitas vezes, então eu vou até jogar aqui uma vez para vocês verem como vai funcionar a lógica, né? Aqui eu vou rodar o jogo, né? E aí aqui vai gerar, né? Aqui vai gerar as perguntas. Então aqui vai ter a pergunta, com a abreviação para as cores do arco-íris em ordem. Aí, sinceramente, eu não sei essa pergunta. Não sei a resposta, né? Mas enfim, aí o que a gente vai precisar fazer é capturar, né, a pergunta e as respostas e separar elas em variáveis, né? Então essa vai ser a lógica que eu vou acabar utilizando. Então a gente vai precisar muito de pensar, né, como que a gente vai fazer isso. Aqui eu vou já deixar, porque eu tava sem vida. E vamos partir para a lógica. Então, o que eu vou precisar? Vai ter a região, né? Região de pergunta. E aqui eu vou ter que passar os parâmetros, né? Então, como a região de pergunta a gente vai ter que pegar as coordenadas, então ela vai ser um quadrado e a gente vai pegar cada coordenada, né? E vai ligar ela. E a gente precisa passar esses parâmetros aqui, né? Das coordenadas. E eu vou explicar aqui como que a gente vai fazer. Eu tenho aqui um arquivo de teste que eu acabo utilizando muito ele para fazer essas capturas, né? Então eu gosto de utilizar ele, vou até passar ele para cá, que eu utilizo ele para que eu consiga tanto capturar as coordenadas de um clique, quanto para que eu consiga pegar as coordenadas, né, da onde ele vai ter que capturar a tela, né? O jeito mais fácil que eu encontrei, até pelo menos, de capturar as coordenadas da onde a gente vai querer verificar a imagem, né, e transformar ela para texto, é através de print, né? Você tira um print, passa aonde o diretório, né, da onde o print estaria, e ele vai retornar aqui, né, com print, né, com as coordenadas. Então aqui eu vou usar como exemplo, né? Apesar de ser pouco tempo aqui para a gente conseguir fazer essa verificação, a gente consegue rodando aqui. Vou utilizar como exemplo. Vai. Aí tem que ser bem rápido. Como são 30 segundos, ou até menos, não me recordo, a gente precisa tirar o print já. Eu já deixo aqui até pronto, né, pra pegar o nome do print. Porque o print ele tem uma variável, né? Ele tem pela data e pela hora. E por alguns segundos também. Então acaba que você tem que pegar o nome rápido, né, dele, para que você consiga validar, né, e validar aqui a tempo, né, a região, né, a coordenada da região. Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, aqui, tirar um print daqui. Aí aqui eu já tenho que ir rápido, são 3 segundos, é muito pouco tempo. Aqui eu já faço a captura. Tem que... Como eu tenho duas telas, normalmente fica mais fácil. Aqui já provavelmente passou o tempo, né? Mas eu queria mostrar pra vocês como que funciona, né? Aqui, ó. Aqui eu posso usar como exemplo. Eu vou usar como exemplo esse daqui, que fica mais fácil, que ele fica com um tempo maior. Então, o outro são alguns segundos aí. Utilizando só uma tela fica bem difícil de fazer captura.
Mas aqui é só como exemplo, vou mostrar desse jeito. Aí, o que a gente vai precisar fazer? Eu passo aqui qualquer imagem que ele tem que procurar. Beleza? E aí eu rodo. Aí aqui ele vai procurar a imagem, né? Que ele vai encontrar aqui e vai me passar todas as coordenadas. E com essas coordenadas aqui, a gente consegue passar aqui no código, né? Então, nessas coordenadas. Beleza? Aqui eu já fiz essa captura, né? Como eu falei, eu preciso de 2 telas para isso, então de uma forma mais fácil e rápida, né? Então eu acabei já fazendo essa captura de todas as regiões, né? Então, como eu disse, eu peguei a região de pergunta e as regiões de resposta, né? Então eu acabei fazendo essa captura, igual eu mostrei aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente consegue ver onde as coordenadas da pergunta, né? Região de pergunta e de todas as respostas, né? Então aqui separei região resposta 1, 2, 3 e 4. E aqui eu faço a chamada da função, né? Então, como funciona essa função? Aqui, o PyAutoGui, ele tem a função, né, de screenshot, e a gente consegue aqui passar, né, através dessa região que a gente passa como parâmetro, a região onde ele vai tirar o meio que o print, né? Tirando esse print, ele armazena, né, dentro dessa variável e retorna aqui como imagem, para que a gente consiga transformar para texto, né? Então a gente utiliza a biblioteca PyExtract para que a gente consiga transferir a imagem para string. E aqui a gente passa como parâmetro também a língua, como aqui eu estou utilizando em inglês, aí eu passo aqui ing, né? E retorno aqui com o texto. Então isso vai funcionar para todos, né? Se vocês podem observar aqui, essa é a função que eu acabo chamando para isso, beleza? E agora o que eu preciso fazer, né? Eu já tenho eu tenho as respostas e a pergunta. O que eu tenho que fazer? Nesse caso, o que eu defini? Eu defini que eu numerei todas as respostas, né? Então, a primeira, como vocês podem ver aqui, tá 1, e eu vou precisar passar isso lá pra API da GenAI, né? Então, eu vou precisar colocar todas as respostas às perguntas e também falar assim, escolha a resposta certa e responda somente com o valor, né, correspondente à resposta certa. Então, porque se você deixar a API retornar com o valor que ela quiser, com a resposta que ela quiser, ela vai poder trazer com a resposta certa, uma resposta às vezes que nem tá, né, lá na box, né? Então acaba que você não vai conseguir captar a resposta, né, da API, vai ficar meio ampla. E a gente precisa de uma resposta assertiva para que a gente consiga selecionar a pergunta, né? Então aqui a gente vai usar como response aqui esse modelo. Então como que ele funciona? Aqui eu passo, né? Então aqui, por exemplo, ó, aqui eu coloquei... E precisa ser em inglês, tá? Como aqui está em inglês, as respostas vão ser mais assertivas se você te colocar a pergunta em inglês também, né? Aqui o response, aqui você tem que passar o modelo, né? Que está relacionado à API da IA. E para gerar o conteúdo, né? E aqui seria como se você estivesse perguntando lá direto para a inteligência artificial. E aqui eu passo os parâmetros, né, de resposta, pergunta, e aqui eu peço também para ela retornar somente com um número, né? Porque, igual, se ele for retornar com a resposta, né, ele pode ser a resposta varia, né? E aqui eu vou precisar na lógica pegar também a região onde ele vai clicar, beleza? E isso aqui eu gosto de utilizar uns prints, né, também, para que a gente consiga ver, né, se está saindo tudo certinho, se ele capturou as regiões corretas, né? E beleza. E agora aqui eu utilizei também o número de resposta, né? Então aqui, caso seja essa resposta 1, ele vai mover para esse lugar, né? Então ele vai mover aqui para a região 520, né? 562. E essa captura, como eu já ensinei no meu primeiro vídeo, né, até do canal falando sobre automação, eu não vou retomar aqui, mas caso necessite, né, eu vou colocar o link aqui do meu último vídeo aqui na descrição, né, para caso você necessite saber, né, como que eu faço essa captura também, como eu consigo retornar aqui, né, nesse caso, beleza? Mas enfim, aí aqui, só para mostrar rapidamente, né, eu utilizo esse parâmetro, né, PyAutoGui Position, e aqui eu rodo para fazer a captura da coordenada, né, onde eu quero que mova o mouse. E ele vai retornar com a resposta certa, né? Então, vamos ao primeiro teste aqui. Salva direitinho. E vamos rodar, beleza? Aqui play, vou dar o play e vou acionar aqui o jogo, né? Então,
que a gente espera o retorno. Aqui ele vai retornar, né? Provavelmente vai fazer a leitura e vai clicar na resposta correta. Então aqui, ó, por exemplo, aqui ele acertou. Então, dessa forma que a gente consegue fazer, né? Utilizar para automações, né? E fique à vontade aí para também mandar sugestões de vídeo, né? Mas esse foi isso. Gostaria de agradecer a todos pela visualização e muito obrigado mais uma vez. Viuzinho, falou, fui!